boa, eu estou muito feliz. E você, Henrique? Aí o Henrique, gordinho, com a camisa polo, né? O celular no bolso, o sininho do Tinder bombando. Aí o Henrique fala assim, porra, cara, eu também não. Eu vou curtir a vida. O cara tem vergonha da meta, meu. E como que o cara vai conseguir casar se quando ele vai falar da meta dele, ele tem vergonha? Então você tem que ter uma verdade absoluta dentro de você. Fala, não, cara, pô, eu vou casar, eu quero casar. Ó, e posso te falar uma coisa? A mulher que eu casar vai ser mais bonita do que essas duas juntas que você pegou. Normalmente não é, tá? Mas assim, tem que ter autoestima, tá? Mas assim, deu pra entender? Deu pra entender aí legal? Beleza, vamos lá? Galera, isso aqui sou eu. E aquele garotinho ali, que tá na mesa comigo, é o meu filho mais novo, tá? Aí foi um dia que nós fomos no shopping tomar café, tá cheio de papel em cima da mesa, e o meu filho falou uma coisa extraordinária pra mim. Ele falou assim, pai, eu entro na internet para jogar, eu tenho que entrar em tal lugar e tal, e não sei o que tal. Eu falei, filho, para, o que você queria? Ele falou, pai, eu queria ter um portal onde eu entrasse, eu clicasse e só digitasse o jogo que eu quero. Aí eu falei, desenha para mim. Aí ele desenhou. Quando ele desenhou, a gente estava tomando café no shopping, a gente tinha mania de sair para tomar café. Eu tenho 3 filhos, esse é o mais novo. Então, eu peguei o papel, guardei e, na época, eu trabalhava com o pessoal de Sorocaba, o pessoal tinha uma empresa de TI, um servidor. Peguei e entreguei o projeto na mão da galera. Eu falei, olha, meu filho desenhou um portal aqui e eu acho que é uma coisa legal, acho que é uma coisa bacana. Pô, cara, a gente nunca teve essa ideia. Eu falei, então, ele desenhou um portal. Aqui é ele, minha filha, no primeiro encontro de empreendedores digitais que foi feito aqui no Ibirapuera. Ele pegou a ideia, aquela empresa programou o portal, tá? Colocou o portal no ar. E ele foi convidado para explicar como funcionava o portal. Como funcionava o portal. Eu fiquei muito contente. E aqui ele está no palco. Espera aí. Aqui ele está no palco com o Hector Ortiz, que é um empresário de São Paulo. Tinha mais ou menos uns 200 empreendedores. Ali na tela é o portalzinho que a empresa desenhou e programou. E ali ele explicava como que entrava no portal, que era uma coisa muito simples. A empresa comprou o portal, colocou no ar, e durante um bom tempo ele foi a criança mais feliz do mundo pela mesada que ele ganhava, né? E é lógico que alguém tinha que administrar, né? Então a gente ficou sócio, ele é o meu sócio, até hoje. Ele é o meu sócio, ele não apita muitas coisas assim, ele só usa o dinheiro de vez em quando. Ai, pô, tá, viu um tênis legal, né? Enfim, mas foi legal. O que eu quero dizer? Uma frase que foi falada pelo Hector. Não tem idade para você ser empreendedor, né? Foi uma ideia que ele teve. Eu aprendi uma lição ali que a gente deve ouvir os nossos filhos sempre, porque talvez nossos filhos tenham ideias espetaculares e às vezes a gente está lá muito preocupado com o dia a dia, com a correria, e aí a gente não capta aquela ideia e deixa de fazer algo espetacular. O mais legal nesse dia foi que ele queria ir de sapato. E eu falava assim, filho, mas vai de tênis. Não, pai, eu quero ir de sapato. E a gente teve que correr para comprar um sapato bico fino. E ficou lindo, de moletom amarelo, calçadinho de sapato bico fino. Mas ele estava feliz. Ele estava feliz. Ele desenhou à mão, com a caneta. Ele desenhou assim, procura patrocinadores. E colou na porta da entrada do hotel. E aí quando eu fui tirar, o rapaz falou, não, cara, deixa, porque deixa ele pensar, deixa ele fazer o que ele quiser.
ele pode fazer o que ele quiser. Eu tenho muito orgulho desse moleque. Ele é a minha maior razão de acordar todo dia e querer sempre me superar, tá? Como eu disse, eu tenho 3 filhos, né? Ele é o mais novo. E isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Quem tem filhos? Levanta a mão. Idade acima de 10. Continua com a mão levantada, bacana. Filhas? Ah, que maravilha, né? Quem tem mais de 3? Mais de 3? Olha, paga 4? Show de bola. A minha avó teve 14, né? Eu falava pra minha avó, eu falo pra minha avó até hoje, eu falo assim, nossa avó, você é campeã, viu? Ou devia ser muito bonita, né, na época. O meu avô morreu, é óbvio, né? Aí, vamos lá, não aguentou. Certo, galera, eu vou colocar um filme que é importantíssimo, que fala sobre a sua verdade absoluta. E na verdade a palestra vai começar depois desse filme, né? Então é isso aí, 3 horas e 40 de palestra. Tô brincando, já. Ó, se tiver errado, cadê o James? Se tiver errado, foi o James que pôs errado, tá? Tem só o James. Peraí, então eu vou botar. Tá? Acho que deve ser no computador. Não vai. Pode ser? Pode ser. Não tem problema. Eu vou contando uma piada aqui enquanto isso. Uma vez eu fui convidado para uma... Não é piada, não é real, tá? Enquanto eu vai evolucionando. Eu fui convidado para uma convenção e aí mandaram eu ir de terno, gravata e tal. Eu cheguei na convenção, muito bacana, lá em Taubaté. Lá eu sou de Taubaté, tá? E aí quando eu cheguei, o pessoal falou assim... eu falei, cara, que hora que eu vou entrar? Falou assim, não, é que é o seguinte, o sistema dá problema direto. Então sempre que der problema, você sobe, fala uma coisa engraçada, tal, né, não sei o quê. Eu falei, caramba, cara, eu pensei que eu ia ser tipo a atração principal. Ele falou, você vai ser tipo aquele palhaço de rodeio, né, quando o touro escapa. Mas a gente faz de tudo. Aí, agora foi, hein? Bom, a minha história começa em 10 de março de 1981. Mudou realmente a minha vida. Eu nunca vou esquecer esse dia. O meu avião caiu. Fui parar no hospital completamente paralisado. A minha medula espinhal foi afetada, quebrei a primeira e a segunda vértebras cervicais, meu reflexo de engolir foi destruído, eu não conseguia comer nem beber, meu diafragma estava destruído, eu não conseguia respirar, eu só conseguia piscar os olhos. Os médicos, claro, disseram que eu teria vida vegetativa, que só piscaria os olhos pelo resto da vida. Era a imagem que tinham de mim, mas não importava o que pensavam, o importante era o que eu pensava. Eu vou sair andando até o Natal. Eu me imaginava sendo uma pessoa normal de novo, saindo andando do hospital. A única coisa que eu tinha para trabalhar no hospital era a minha mente. Quando você tem a mente, pode colocar as coisas em seus lugares de novo. Eu estava preso a um respirador e disseram que eu nunca mais respiraria sozinho porque meu diafragma estava destruído, mas uma voz me dizia, respire fundo, respire fundo. E finalmente eu fui tirado.
pessoas que estão aí agora assistindo a este programa estão sofrendo, se eu quisesse resumir a minha vida e resumir para as pessoas o que podem fazer na vida, eu resumiria tudo em poucas palavras. O homem se torna o que ele pensa. Normalmente a galera aplaude quando termina. Beleza, pessoal, obrigado. Eu assisti esse vídeo no ano de 2006, num treinamento que eu fiz, tá? Esse homem, ele se chama Morris Goodman, ele é conhecido como o Homem Milagre, né? Ele é hoje um conferencista, viaja o mundo contando essa história, e eu conheci em 2006. Quando eu conheci essa história, eu fiquei, assim, muito impactado, muito impactado. E eu comecei a estudar sobre a história do Morris Goodman. Existe um filme da Siamar. Eu comecei a me aprofundar mais sobre isso daí. Ele é coautor do livro The Secret, o livro O Segredo. Alguém já leu? Quem não leu, eu recomendo. É um livro muito bacana sobre ciência quântica. E é muito legal, é muito bacana mesmo. Enfim, agora que a gente vai começar a palestra, tá? Lembram daquele meu filho que criou o Job Game? Em 2016 ele entrou na UTI com o corpo todo paralisado devido a um afogamento grau 6 que ele sofreu em Ubatuba. Ele foi para a praia com uns amiguinhos, a maré puxou ele foi resgatado de bote, chegou na beira da praia sem vida. Na beira da praia tinha um bombeiro Rogério, estava só apaisando, eu não estava no dia. O bombeiro Rogério viu o desespero de todas aquelas pessoas, e quando iam jogar o lençol em cima dele, esse bombeiro falou assim, ele não estava trabalhando no dia, ele falou assim, não, eu vou fazer as massagens cardíacas para tentar trazer ele de volta. E as pessoas falaram assim, não, cara, não adianta, ele já está morto. Ele falou, não, eu vou fazer. Começou a fazer, um monte de gente ao redor dele. O Rogério, ele era um bombeiro recém-formado no quartel. E ele ficou insistindo e ligou para o capitão dele. O telefone lhe contou como estava o estado do Feu. Olha, eu tô com um menino assim e tal, e o capitão disse assim, cara, joga um lençol em cima e chama o IML, porque não tem como ele voltar. E mesmo com a ordem do capitão, o Rogério continuou a fazer as massagens cardíacas no Feu. Por que o Rogério fez isso? Porque o desejo de ser bombeiro estava dentro dele. Porque o Rogério não era um bombeiro velho, ele não trazia vícios da corporação. Se fosse um bombeiro veterano, ia olhar, ia falar, não, realmente não tem jeito. Mas alguma coisa dentro do Rogério, aquela força de vontade dele, fez ele insistir. Quando a ambulância encostou na praia, o Feu voltou a respirar. Ele foi entubado dentro da ambulância, e de lá eles foram seguir para o primeiro pronto-socorro, que era distante. A caminho do pronto-socorro, ele sofreu mais 2 paradas cardíacas. Quando chegou no pronto-socorro, ele foi internado, ele ficou ali em observação, entubado e tudo, e eu fui comunicado. Eu saí de Taubaté, era um feriado, eu fui para Ubatuba. Quando eu cheguei em Ubatuba, a primeira pessoa que eu encontro foi a pediatra que acolheu ele. E eu perguntei assim, doutora, é grave? Ela falou assim, é gravíssimo, ele pode morrer a qualquer momento. E aí naquele momento, eu percebi o quê? Que às vezes a tua fé é colocada à prova. Não adianta, aquele momento, nada que eu fizesse iria adiantar. Doutor, o que eu preciso? A gente precisa mandar ele para uma UTI.
aqui ele vai morrer. Ele está correndo um sério risco de vida. Ele ficou mais de 45 minutos clinicamente morto. E aí, eu perguntei assim, eu nunca tinha noção do que era isso. Quanto custa uma UTI por dia? Alguém tem noção? 10 a 15 mil reais o dia. O dia. Doutora, eu quero colocar ele na melhor UTI. Ela falou, não, você não está entendendo. Uma UTI é um absurdo de caro. O caso dele, ele pode ir para o melhor hospital do mundo. O caso dele é quase que irreversível. Nós conseguimos uma UTI, aqui foi quando ele entrou na UTI. Ele entrou na UTI paralisado. Quando a maca pegou ele dentro da ambulância e transferiu para a UTI em Taubaté, quando ele entrou na UTI, o médico olhou para mim e falou assim, o senhor é o pai dele? Eu falei, sou. Só um milagre pode salvar ele. Quando o médico falou aquilo, eu falei, esse cara não é médico. Médico normalmente é ateu, né? Então, na minha mente eu pensava isso, né? Normalmente o médico é ateu, se ele falou só um milagre, então ele não é médico. E eu fui perguntar, quem é esse bacana aí que veio falar? Tá? Eu falei, ele é um médico. Eu falei, nossa, se o médico falou isso, o negócio é grave mesmo. Ele falou, não, você não tem noção, o negócio é gravíssimo. Teu filho pode entrar a óbito a qualquer momento. E ele estava desse jeito. O meu filho só estava respirando porque tinha um aparelho introduzido dentro da boca dele que mandava oxigênio para dentro dele e ali ele conseguia respirar. O coração dele estava batendo porque aplicaram adrenalina para o coração dele continuar batendo e não parar. Ele estava tomando 11 tipos de medicação, ele teve pneumonia química, infecção por causa da quantidade de água que ele tomou, e ali eles tiraram a primeira radiografia. Foram as duas frases que eu ouvi dos médicos. Se ele sobreviver, ele será apenas um corpo ligado aos aparelhos. Primeira coisa. Segunda frase, ninguém sobrevive com uma lesão cerebral desse tamanho. Os 45 minutos que o meu filho ficou clinicamente morto, matou todos os neurônios da cabeça dele e, por um milagre de Deus, só a parte do tronco encefálico não foi atingida. Mesmo assim, ele não tinha movimento nenhum do corpo. Ele não tinha nenhum movimento. O médico veio falar comigo, me mostrou aquilo e falou assim, o cérebro dele foi apagado. Ele não sabe mais respirar, ele não sabe fazer absolutamente nada. Você vai ter que levar ele para casa, ligar ele aos aparelhos, ter uma UTI dentro da sua casa, colocar comida ligada a uma sonda e dar banho nele, trocar fralda e se preparar para um novo mundo cheio de preconceitos. O seu filho, ele vai ser um vegetal para o resto da vida. Essa foi a notícia que o médico deu. A gente fica muito abalado, eu fiquei extremamente abalado, mas eu lembrei de quando eu vi a história do Morris Goodman. Eu falei, não, eu vou arrancar esse moleque daqui de dentro e ele vai ficar bem. Eu vou dedicar a minha vida para salvar a vida do meu filho. Eu vou criar uma verdade absoluta dentro de mim e vou quebrar qualquer verdade que qualquer médico vier a falar. A medicina, ela pode te falar qualquer coisa, mas você tem o direito de acreditar naquilo que você quiser. E isso vale para a sua vida. Quantas vezes que você tentou fazer alguma coisa na sua vida, que as pessoas falaram que não ia dar certo, as pessoas falaram que você era louco, as pessoas falaram, por que você não toma um outro rumo na sua vida? Eu ouvi muitas vezes, cara, vai viver sua vida. Vive a sua vida, arruma uma namorada, vai fazer uma viagem. Ele não vai sobreviver. Ele vai ser uma planta. E, cara, você pode pagar uma clínica para ele ficar internado. A gente conseguiu manter ele dentro da UTI durante aproximadamente 45 dias.
dentro desse período, a gente conseguiu tirar toda a dosagem que ele tinha, que mantinha ele ali desacordado. E quando a gente vai fazer isso dentro... Alguém já conviveu dentro de uma UTI? Ah, bastante gente, legal. Então vocês sabem que quando a gente vai fazer isso, tirar, né, aquela dosagem para o paciente acordar do coma, qual que é o seu maior sonho? Que ele acorde falando, que ele acorde bem. E aí quando a gente fez isso, ele acordou pior do que no começo. Ele teve inúmeras contraturas, deslocou os 2 ombros, o tórax dele foi para frente, como dá para ver. Ele fez um S na coluna e nada fazia ele voltar no lugar. Ali aquela parte branca é um respirador ligado a uma traqueostomia que teve que ser feita nele para ele poder respirar. E nesse dia, exatamente nesse dia, uma junta médica veio e disse assim, o estado dele é desse para pior. É desse para pior. Falou assim, não adianta fazer nada, não adianta querer fazer fisioterapia, não adianta você fazer nada. Ele vai ficar mal. E naquele momento, eu quase entrei em desespero, eu quase entrei em pânico. Mesmo conhecendo a história do Morris Goodman. E aí o que eu quero dizer para você é assim, quando chegar um momento da sua vida que você acha que você vai desistir, procura pessoas que conseguiram vencer. Você tem que procurar pessoas que atingiram aquilo que você está buscando. Se você quer chegar em algum determinado lugar, você tem que procurar andar com pessoas que já atingiram aquilo. Então não adianta você buscar a solução em pessoas que vão te jogar mais para baixo. Ou pessoas que vão fazer você se desviar do foco. Porque uma coisa naquele filme que me chamava muito a atenção, não deixe nada atrapalhar o seu objetivo. Então se você tem um objetivo na vida, nada deve atrapalhar esse objetivo. Então nesse dia eu fui conversar com um amigo e ele me mostrou o depoimento de um pai que tinha um filho num estado muito parecido com o meu filho. E o filho dele conseguiu vencer, e o filho dele está hoje com mais de 30 anos de idade. E quando ele me mostrou, ele disse o seguinte, cara, independente do que os médicos falavam, eu fiz fisioterapia no meu filho todo dia. E dentro de um monte de coisa, aquilo me deu uma coragem muito grande. E mesmo sendo chamado de louco, eu voltei no hospital. Chamei a diretora do hospital, a médica-chefe, e falei, o meu filho vai fazer fisioterapia todo dia. Ela falou, não, você viu ali, é um absurdo, você vai acabar com a vida do seu filho. Eu falei, não, ele vai fazer fisioterapia, você não está entendendo. Você já assistiu aquele filme daquele negão que mete uma arma, que o filho dele tem que trocar o coração e tal? Então eu vou fazer igual aquele cara. Mas ia nada, não tinha nem portão lá Mas, né? Aí eu falei, não, ele vai fazer sim. E aí, ela falou assim, olha, o senhor assina os termos? Eu peguei e assinei. Aí veio o chefe da fisioterapia, o coordenador, ele falou assim, olha, eu vou falar uma coisa, o pai tem razão, o menino tem que fazer fisioterapia todo dia. E eu falei para ele, olha doutor, se acontecer alguma coisa com meu filho, eu prefiro que ele morra tentando, do que eu simplesmente deixar ele aqui e eu seguir minha vida como se nada tivesse acontecido e ele viver a vida dele no hospital, né? Então eu batalhei, eu corri muito, isso foi em 2016, né? E aí eu pergunto, qual é a sua verdade absoluta? O que você tem como verdade absoluta para você, que você não deixa ninguém tirar isso de você? Às vezes você tem, não é um caso desse, mas às vezes você quer conquistar algo na sua vida e as pessoas falam que é impossível. E você não pode deixar as pessoas falarem que é impossível. Sabe por quê? Essa é a foto do meu filho quando ele chegou em casa.
Nós fizemos fisioterapia todo dia, debaixo de briga, debaixo de luta, discutindo com o médico. O fisioterapeuta ia, às vezes iam 2 fisioterapeutas fazer fisioterapia nele. E ele chegou aí em casa, ele ficou 45 dias na UTI, foi transferido para uma enfermaria, ficou mais 45 dias na enfermaria, e eu varava noites e noites ali com ele, e com 90 dias ele foi para casa. Com 90 dias ele foi para casa. Essa foto é a foto que ele está ali em casa, tal, né? Chegou ali, estava nesse estado. Eu tive que buscar muita informação, eu tive que buscar muita coisa, porque quando você mergulha em algo dessa forma, que você deseja muito, que você quer muito, você tem que buscar informações. Eu tive que buscar tratamentos, tive que buscar terapias, eu tive que buscar todo esse tipo de coisa. O que isso tem a ver com o empreendedorismo? Se eu não fosse um cara empreendedor, eu já teria desistido. Se eu não fosse um cara empreendedor, um cara que já quebrou e faliu várias vezes e recomeçou do zero, eu já teria desistido e teria escutado os médicos, porque seria muito mais fácil. Então, às vezes, as pessoas desistem porque é mais fácil. Não é porque elas desistiram porque é difícil o que ela quer atingir. É porque realmente a opção mais fácil é você desistir. Tá? Aqui, a gente chegou numa outra etapa. Alguém sabe decifrar quem é aquele cara naquela máquina ali em cima? Ali em cima? Não, não é. Ali em cima é o Michael Jackson, quando ele queria ficar branco. Ele fez um tratamento chamado câmara hiperbárica. E aí, quando você tem um desejo muito entranhável de atingir alguma coisa, o que você faz? Você pesquisa dia e noite na internet. E eu vi um vídeo de uma menina que tinha se afogado, entrou na câmara hiperbárica e através do tratamento ela conseguiu retomar parte do cérebro. O Michael Jackson fez esse tratamento quando ele sofreu uma queimadura, ele aproveitou e já quis ficar branco também. A câmara ajudou a isso daí. A câmara hiperbárica ela é uma câmara que você põe a pessoa lá dentro, ela fecha e ela injeta dentro do seu corpo oxigênio puro. O oxigênio ele corre todo o seu corpo, vai direto para o cérebro. Esse oxigênio ele elimina todos os tecidos que estão doentes do teu corpo e coloca tecidos novos. Quem tinha câmara hiperbárica dentro de casa era a Hebe Camargo, e a Xuxa tem uma dentro da casa dela para se manter jovem. Ali é o Feu, eu e a enfermeira. A gente colocou o Feu no primeiro tratamento da câmara hiperbárica. Nós levamos, foi muito bacana. O Feu ele foi, na verdade, meio que uma das primeiras crianças com lesão cerebral a fazer o tratamento dentro da câmara hiperbárica, né? Aí já é ele recebendo o oxigênio dentro do corpo, tá? Então ele fica isolado, ficava ali dentro da câmara, recebia todo o oxigênio, a câmara é toda pressurizada. Só que a gente teve um problema muito grave. No Brasil é proibido lá tratar lesão cerebral com câmara hiperbárica. O Conselho Regional de Medicina não permite. A gente teve que interromper o tratamento dele, mesmo com os resultados que teve. Depois que ele começou a fazer a câmara hiperbárica, ele começou a comer. Ele não comia, ele não tinha deglutição. Ele comia só por sonda. Então, aí a fonoaudióloga dele, ensinando ele a comer novamente pela boca. Aí o pai já exagera, né? Eu já fiz um pratão com um monte de coisa aí e fui dar comida para ele também. Os resultados, dá para ver pela feição dele, como que era esse tratamento, como que ele saía dessa câmara. Quando a gente postou na rede social aquela foto de baixo, foi a 6ª sessão que ele fez. O tratamento é absurdamente caro, absurdamente caro. A câmara hiperbárica de Taubaté, ela recebeu um monte de ligação de pais e mães de crianças especiais que queriam fazer o tratamento lá.
E aí, como não estava lá no catálogo de doenças tratáveis, aconteceu esse tipo de situação, né? Essa é uma das melhores fotos que eu tirei com ele. Tá? Essa foi a 15ª sessão, o primeiro dia que ele emitiu som audível dentro da câmara. Ele fazendo o tratamento, ele emitiu o som e começou a... Ele não fala ainda, mas emitiu o som dentro da câmara. Essa é uma foto onde a gente mora, no condomínio. Uma das fotos que eu mais tenho orgulho de mostrar. Aqui é eu, ele, a minha filha, o primeiro sorriso que ele conseguiu dar. Né? E então, o que eu quero dizer nessa palestra é o seguinte: independente do que você busque, independente de onde você queira chegar, eu tive que me reinventar, eu tive que recomeçar tudo do zero, eu tive que vender parte da minha empresa e recomeçar tudo do zero para poder ver isso daqui, ver esse resultado. Então esse resultado, ele é o resultado daquilo que você está buscando. Talvez você busque uma outra coisa, você tenha um outro objetivo, mas você precisa realmente ter foco total naquilo que você está fazendo, tá? E aí, o que eu deixo de mensagem é o seguinte: a família, ela é a base para todo o seu sucesso. Quando você sai para trabalhar, alguém fica na sua casa, alguém está lá cuidando dos seus filhos. Quando você está fazendo o seu trabalho, quando você está aqui, eu tenho certeza que seus filhos estão em algum lugar, com certeza eles estão pensando em você. Então você não precisa fazer as coisas por você, mas faça pelos seus filhos. Se você não quiser se sacrificar pela sua felicidade, pelo seu objetivo, faça pela felicidade e objetivo dos seus filhos. Tem muita gente, eu vim de uma família muito pobre, muito pobre. E aí, alguém tem que pagar o preço para mudar isso, né? E eu acredito que quem tem filho aqui, você não vai querer que o seu filho passe por tudo que você está passando. Então você tem que pagar esse preço. Você tem que sim acordar cedo, que talvez você quer ficar um pouquinho mais na cama. Você tem que batalhar, buscar as coisas que você quer, porque alguém tem que pagar essa conta, e tem que ser você. Você tem que pagar esse preço hoje para que o seu filho, sua filha amanhã te agradeça. Então aqui são os meus 3 filhos, tá? Meu filho mais velho, ele mora em Minas, ele é professor lá em Minas, ele sempre vem me visitar. A minha filha sempre está comigo, me ajudando, e o Feu é o meu caçulinha que mora comigo. Quando eu me separei, o Feu morou com a mãe dele. Eu me casei uma única vez, tive 3 filhos. A minha filha morou comigo e o meu filho mais velho foi seguir a vida dele. Quando aconteceu o acidente do Feu, a mãe do Feu, ela ficou muito abalada com tudo isso. Muito abalada. Então eu me prontifiquei a cuidar do Feu. A minha filha mora com ela hoje. E eu cuido dele. Eu cuido dele 24 horas por dia. 24 horas por dia, tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, gente. Essa é a mensagem. Mas aí, pessoal, obrigado, tá? Obrigado aí pelos aplausos. Mas a minha filha está aqui comigo, ela vai vir. Inclusive, quem quiser, eu vou fazer a propaganda do livro agora, tá? Tá aqui, ó. Eu já deixei no gatilho aqui. Bem, pessoal, seguinte. Quem quiser, procura minha filha, tá? Ela vai estar aí. Eu tenho um livro aqui que chama O Colecionador de Milagres. É um livro que foi escrito por um grande amigo meu e conta a história do filho dele, que foi cardiopata, fez mais de 22 cirurgias e sobreviveu com 2 corações dentro do corpo. A gente está com uma palestra agora
dia 22 do mês que vem, em Taubaté. Temer Saad, que é o pai do Riad, vai estar junto comigo nessa palestra, junto com a Jade Nagano, que é a mãe do Fernando, e junto com o Will Emori. Era para o Will estar aqui. O Will tem paralisia cerebral e é palestrante. Mas aí o Will não pôde vir, tinha um outro compromisso. Esse livro hoje, quem quiser comprar, está saindo por R$20, tá? R$20 esse. Tem esse livro aqui que é o Método Sem Limites. Ele é um livro para empreendedor. Ele ensina marketing de relacionamento, como que você constrói uma rede de relacionamento, como que você faz um pós-venda, como que você cuida da sua lista de contatos. Esse tá 30 e o outro tá 20. Na promoção hoje os dois saem por 50, tá? Né? Pode pagar à vista, né? Dinheiro. Então é a promoção de hoje. Gente, quem quiser o livro e não tiver com grana, passa nome, CPF e e-mail para minha filha. Eu mando boleto. A gente tem uma quantidade de livros. Toda a grana é usada para o tratamento do meu filho. E eu queria que vocês aplaudissem o meu filho, que é a minha maior razão. Obrigado de coração. Tem um filme que eu vou passar agora para encerrar. Esse filme é de um aplicativo que a gente recebe um apoio. Quem tiver com internet, você pode baixar o aplicativo, você não paga absolutamente nada. O aplicativo manda para você R$4 em bônus, você pode doar pra gente, tá? Vai estar explicando direitinho no vídeo como que você pode ajudar a gente, pra gente não interromper o tratamento do meu filho. Obrigado. No nosso próximo destino, você vai ver como cada um de nós pode ser também um solidário digital e que é possível começar com uma simples curtida. Afinal, a gente não passa um tempão nas redes sociais dando likes. Então, vamos nessa! Aproveitando que as redes sociais estão bombando, foi criado um aplicativo de doações chamado Joyce. Eu vou começar com a Juliana, tudo bom, Juliana? Que é a diretora do aplicativo. Como é que nasceu a ideia do Joyce, Juliana? Então, o Joyce veio de uma ansiedade nossa da equipe de querer fazer o bem e não saber por onde nem como. Então, o Joyce veio para quebrar todas essas dúvidas e essas barreiras. E como é que ele funciona? Então, ele é um aplicativo que é bem similar a uma rede social, então quem faz campanha posta foto todo dia, contando por que precisa de ajuda, como está indo a evolução do seu tratamento, do seu quadro, da sua história. E aí as pessoas podem dar like, podem comentar na foto, mas elas também podem, a partir de um clique, doar um Joyce, que é 10 centavos de real. Então ela não pesa no bolso de quem doa e faz toda a diferença para quem recebe, né? A gente sabe que de pouquinho em pouquinho a gente realmente faz diferença. Juliana, é para todas as causas, né? Sim, toda causa do bem é bem-vinda no Joyce. Então a gente tem histórias de pessoa que está doente, mãe que precisa de ajuda para o seu filho, ONGs também são bem-vindas, tem pessoal que resgata bichinho de rua, também está lá. Então é o doador que vai decidir qual é a causa que mais toca ele e qual que ele vai ajudar. Ao se cadastrar no aplicativo, você já recebe como bônus um pacote de 40 Joyce, ou seja, R$4, que você pode doar às campanhas como você bem entender. Mas quando esse bônus acaba, aí você precisa comprar um novo pacote de Joyce. Por exemplo, eu escolhi a campanha Os Amigos do Phil. Vou doar alguns dos meus Joyce para ela. Em cada foto do Phil que eu clicar, eu estarei doando um Joyce. Olha só. Gostei. Tá aí. Eu vou doar todos os meus Joyce para o Phil. Phil é um menino de 13 anos que sofreu uma grave lesão cerebral em 2016. Ele se afogou e durante 45 minutos esteve clinicamente sem vida. A caminho do hospital, teve ainda 2 paradas cardíacas. Desde então, Fauser, que é o pai do Phil, vem lutando para conseguir manter o tratamento do filho, que custa em média R$16 mil por mês. Foi aí que, navegando na internet, ele conheceu o Joyce.
Bom, e a gente marcou esse encontro aqui com o Feu e o pai dele, o Fauser, aqui no Parque do Ibirapuera, que tem esse visual legal. Tudo bom, Fauser? Como é que você tá? Tudo bem? Grande Feu também tá aí, curtindo esse visual lindo, né? Que é... O Feu tá curtindo. Super bom. Fauser, como é que tá o tratamento do Feu agora? O tratamento do Feu agora tá a todo vapor, né? A gente está conseguindo, assim, vários tratamentos que ele não tinha no início, muita coisa que convênio, SUS não cobre, a gente conseguiu pesquisando, fomos atrás e tá no gás total, né? Bom, e você está falando dessa coisa justamente de custear tratamento, que geralmente, né, não cobre o SUS nem o plano, e aí você chegou no Joyce, né, que é um aplicativo que, né, ajuda as pessoas, né, tem essa coisa de doação, né? O Joyce, ele abriu, assim, grandes portas pra gente, ajudou bastante. E você tem que estar alimentando ele sempre, ali, né, de informações, né, a pessoa que está vendo, você está sempre colocando coisas diferentes, como é que é? Sim, ele é muito simples, porque você cria o perfil e ele é uma rede social, Sim. É uma rede social do bem. Então eu vou lá, coloco fotos, coloco como que está o tratamento do Feu, o que ele fez hoje, vou sempre alimentando com fotos. Isso daí me ajudou muito para dar um parâmetro legal e as pessoas terem uma visibilidade maior do tratamento do Feu. O aplicativo não fez bem só para o Feu. Os laços consolidados no mundo virtual também são muito valiosos. Fauser vem se comunicando com os criadores do Joyce desde que usa o aplicativo, mas sempre à distância. Você não conhece a Juliana pessoalmente, né? Não. Pois é, então a ideia é trazer a Juliana que está aqui, está chegando, tá vendo? Legal, que é do Joyce. Prazer te conhecer pessoalmente, ter que vir. Prazerzão, que legal, pô, que surpresa, bacana. De super-homem. Eu sou louca por super-heróis. Melhor escolha de figurino possível. Vou deixar vocês conversando um pouco aí, porque, né, lógico, o nosso Expedição Digital segue por aí também para a gente continuar falando de solidariedade no mundo digital. Eu vejo. Opa. Beleza, então, pessoal. Obrigado, eu agradeço a todos vocês. O aplicativo, quem quiser baixar, você baixa o... Não, show de bola. Então, aí você já vai receber os bônus e aí você pode ajudar a gente. A Juliana, infelizmente, ela é casada, né? Então a gente conversou. Não rolou nada. Ainda fiz um coraçãozinho e tal, mas ficou só na conversa mesmo. Galera, obrigado. O rapaz que veio trazer o Feu é o fisioterapeuta do Feu. A gente fez uma viagem de Taubaté até aqui e aí chegamos, tá? Obrigado aí pela recepção aí que vocês fizeram. A gente comeu uns amendoim lá do frigobar e tal, né? E aí a gente vai ficar aí. Quem quiser o livro, minha filha vai estar aqui. Galera, fiquem com Deus, obrigado e boa sorte aí pra todos.